Oi pessoal, tudo bem? Voltamos com o nosso quinto vídeo falando um pouco sobre a inteligência artificial, né, principalmente chat GPT e suas implicações na pós-graduação. Para quem não sabe, fizemos um vídeo introdutório sobre o que é essa inteligência artificial, o que é o chat GPT, depois o chat GPT na educação básica, o terceiro vídeo, chat GPT na graduação e o quarto vídeo na pós-graduação. E agora esse seria o quinto vídeo, justamente aprofundando as questões da pós-graduação, ok? Bem, sabemos que a pós-graduação, a gente tem muito trabalho com os alunos do pré-projeto, né, que a gente analisa, e também depois que o aluno entra no mestrado ou no doutorado, as orientações. E uma das questões principais que os alunos sempre têm dificuldade é sobre metodologia. Como fazer metodologia, qual tipo de metodologia utilizar, como é que eu vou fazer a análise dos dados, onde eles se confundem muito. E eu queria saber, né, se esse chat GPT ele também faz análise dos dados. Então eu fiz uma série de entrevistas de um curso que a gente faz no nosso laboratório acadêmico de produção de vídeo estudantil com alunos que fizeram o curso, né? Eu estou fazendo um livro sobre a fala desses alunos, mas eu peguei 4, né, falas dos alunos, eu tirei os nomes, botei só alunos, e eu quero ver se ele me ajuda a analisar os dados desse texto, né? Então perceba que eu vou dar para eles então 4 entrevistas pequenas, né, depoimentos de alunos, e eu vou pedir para ele fazer a análise dos dados, tá? Então vamos lá. Aqui acontece muito, tá? Ele ficou meio fora do ar. Então eu dou, quando acontecer isso com vocês, não se preocupem. Só apertar o F5 no seu teclado. O F5 ele vai atualizar a página. Aí ele fala ali que teve uma demanda muito grande, por isso que ele se perdeu, tá? Então vou de novo, né? Pode me ajudar? Perguntei se ele pode me ajudar, né? Ele vai falar que pode, tudo mais. Esperar que ele responder. Eu também tenho percebido que depende do horário, ele fica muito pesado, né? Imagina, né? Talvez os criadores não esperavam que iria ter tanto acesso assim, né? E crescer tão rapidamente. Imagina, 100 milhões de acessos, né? De usuários, né? Não sei quantos estão usando agora, então por isso que coisa. E aí ele está me informando que ele pode fazer sim, ele explica, né? Só que eu quero usar análise de dados, né? De um teórico específico. Vamos ver aqui, ó. Tá, aqui tem um teórico que os alunos usam bastante, né, e que ele está falando, então vou parar aqui explicando o que tem que fazer. Perguntei se ele conhece essa teoria, né, de análise dos dados. Ele vai me responder e eu vou pedir para ele fazer então, sim, conhece a teoria. Vou pedir então para ele fazer uma análise dos dados que eu vou dar para ele, usando essa teoria e criando categorias. Botei ponto para dizer, pode fazer isso. Ctrl V, eu já tinha colado, né, copiado aqui, cortado as entrevistas de aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4. Tá. Aqui ele tá aí, falou ali um pouco o que é essa teoria, como funciona, que é ótimo para o se eu quiser escrever. E vou mandar ele então fazer isso. Posso clicar aqui, ó, ou só do Enter, tá? E agora ele vai fazer análise. Então perceba que isso aqui ajuda muito os alunos na hora aí da pós-graduação, na análise dos dados. Eu percebo que quando você dá muitos dados para ele se perde, então prefiro recomendo fazer de repente, sei lá, 50 dados. Faz de 5 em 5, 10 em 10, ver como é que você acha na análise. Então aqui, ó. Então, vídeo como recurso inovador. Então ele está criando aqui, ó, as categorias, os seguintes unidades de significado. Então ele criou aqui as unidades de significado, né, que vão ajudar a criar as categorias. Eu posso utilizá-las ou não. Vamos ver o que ele fala aqui demais. Então perceba que ele está aqui organizando todo esse meu material, né? Então isso aqui são as teorias que a gente utilizou, né? Então dei essas entrevistas para ele. Ele está aqui fazendo a análise desse material de modo sucinto, né? A extração do material nessa fase, examinando os dados mais detalhadamente. Ele fez tratamento de recursos com base nas categorias iniciais, temáticas identificadas. Então perceba então como é que isso é interessante. Quando ele acabar de fazer isso, eu vou pedir para ele pegar a teoria do Freire e tentar botar uma citação direta junto com as categorias.
e frases nos entrevistados. Então perceba que isso, gente, é quase que a metodologia que o aluno leva aí às vezes 1 ano e meio para fazer. Eu acho, gente, que a gente não tem que recriminar aqui e falar que é certo e errado. Eu acho que o orientador tem que sentar com o orientando, mostrar o chat GPT e falar das possibilidades. E ter uma ética no trabalho que eles vão estar organizando. Eu posso usar, de repente, o chat GPT para me ajudar a fazer uma análise ali, criar categorias. Eu vou agora rever essas categorias que ele criou, porque na verdade são tabelas matemáticas onde eu vou colocando, né, o que o entrevistado 1 falou, resumo 2, resumo. Quem já fez, né, o mestrado, doutorado, pós-doutorado, sabe que é um trabalho danado a gente fazer e categorizar isso, né? Ele aqui deu, eu posso refazer essa tabela, vendo as dicas dele e utilizando. Eu acho que não é para a gente recriminar e culpar o chat ou a inteligência artificial. É mostrar para os alunos e fazer junto com os alunos essas experiências. Agora, olha só, ele criou isso aqui, tá? Então eu falei assim, olha, poderia colocar citação direta de Freire com as categorias e parte das entrevistas. Então aqui uma ação que a gente pede para os nossos orientandos também, de fazer isso, né? Pegar uma citação, aqui eu estou só com Freire, né? Mas eu poderia pedir, de repente, uma citação só com Freire. Pegar um outro teórico, botar um outro teórico, né? E assim vai sucessivamente. Então percebam que a possibilidade acadêmica disso é muito grande, né? E nós, como orientadores, temos que pensar como é que a gente vai se organizar perante isso, né? Eu vou mostrar isso para os meus orientandos, mostrar as questões éticas também que estão atrás disso, e do aprendizado, né? O que o aluno está aprendendo com essas ações também, né? Não adianta a gente fingir que não existe e só botar um antiplágio para ver que se o aluno fez certo ou não fez certo, mas dialogar, né? Ok? Então perceba aqui, ó, que ele está aqui já colocando para mim, olha só, olha, categoria temática, importância e inovação do vídeo na escola, que é um tema super interessante. Aí ele me diz, ó, a mídia é uma coisa tão importante que hoje sem mídia não se pode imaginar nem educação nem cultura. Essa foi a do Freire da página 48. Será? Depois tu tem que conferir isso. O ideal seria ir para uma biblioteca, ver qual o livro que ele tirou isso e colocar. Ele está me colocando outra parte. E aí ele escreve aqui, ó, parte da entrevista. E aí botou aqui uma fala de um dos entrevistados. Eu considero a produção de vídeo na escola um recurso muito importante e inovador. O vídeo é atrativo e chama a atenção do aluno pela... Eu posso pedir para ele assim, de que alunos são essas citações e de que livro é isso. E ele me daria também essas ações. Então o que eu quero discutir aqui com vocês, né, vocês podem experimentar isso aí à vontade, claro, as questões acadêmicas que a gente, enquanto orientador, tem com essa questão do chat GPT e com essas inteligências artificiais. Esse aqui é um. Depois eu vou mostrar outro chat, né, que ele me apresenta, tudo resumo do que ele, de onde ele buscou, né, que é um dos concorrentes aí do chat GPT. Ainda não está tão conhecido como o GPT, mas também está em crescimento e ele está bem mais atualizado no sentido que ele tem um acordo lá com o Google e ele utiliza as questões das pesquisas do Google, então bem mais atual que o GPT que parou no ano de 2021. Claro que tem outras atualizações, tem outras redes que a gente pode estar utilizando. E pessoal, aqui está escrevendo, então eu acho que o principal, quando ele acabar aqui, eu vou pedir para ele assim, olha, me dá a referência dos livros e dos alunos, ele faria também. Então acho que a gente tem que pensar que isso é muito interessante, mas como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, ele comete erros. Eu não sei se essa frase é do Freire, eu não confio mais, né? Então eu pegaria o livro do Freire, vou perguntar para ele, então se eu fosse um aluno, eu poderia utilizar isso aqui, mas eu ia lá conferir se isso é do Freire mesmo, né, e se a página está certa, tudo certinho, porque de repente eu estou numa banca e só copio isso aqui, colo, e de repente a pessoa da banca vai lá e vê que isso tudo aí não existe, e aí? Entendeu? Então essas questões. Eu não vou deixar aqui porque ele está indo parte a parte, nessa para a gente adiantar. Eu vou botar aqui, olha, se eu usar esse texto na minha dissertação, é plágio? Né? E aí é interessante que ele responde, né, se essa questão a gente considerado plágio ou não. Né? Eu perguntei para ele algumas vezes, né, se eu usar ele a plágio ou não, ele botou aqui, ó, se você copiar e colar esse texto integralmente na sua dissertação sem indicar as fontes das citações e sem usar aspas para identificar as partes que são citações diretas, então isso é considerado plágio. No entanto, se você usar as citações de Paulo Freire e as partes entrevistadas de forma adequada, indicando as fontes e usar as aspas para as citações,
Então ele não está falando dele, está falando da questão muito mais do texto, não dele, né? E se você incluir suas próprias reflexões, analisando, né? Então, ou seja, que a questão principal que eu percebo também é como você pergunta para ele, né? Então isso não seria considerado plágio. Lembre-se que citar as fontes de maneira adequada. E ele vai toda uma coisa de fonte, mas ele não fala se eu usar o texto que ele fez para mim. Se eu usar as categorias que você criou é plágio. Então, ó, ele se perdeu de novo, então o que eu faço? Eu elimino aqui, dou um Ctrl C, F5, então é a segunda vez que acontece isso agora, né? Talvez porque eu estou gravando de manhã, talvez tenha um número forte de acesso, ó, deu erro de novo. Olha, ele está pedindo para eu voltar daqui a 1 hora, então olha só, né? Felizmente ele não vai poder responder. Bem, pessoal, então fica essa questão aí, ele vai responder que teoricamente que não é plágio, desde que você cite ele, né? Então acho que a gente tem que discutir em congressos, seminários, palestras, essa questão, essa relação dessa tecnologia, principalmente com a formação de futuros pesquisadores. Ok, pessoal? Então, nos falamos. Tchau, tchau.